varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até o meio-dia. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada. Nossos vídeos são assuntos variados, diversos. No momento o assunto é religião. Estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Então, hoje nós continuaremos a leitura. Chegamos aqui já no Novo Testamento, no Evangelho segundo São Lucas, né? Nós vamos continuar as explicações do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história. É o terceiro livro no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Novo Testamento, terceiro livro, na sequência natural da Bíblia Sagrada. E nós continuaremos hoje a leitura do capítulo 22 do Evangelho segundo São Lucas, né? Já na sua sexta parte, morte e vitória de Jesus. No vídeo anterior nós concluímos a leitura até o versículo 46, não é, do capítulo 22. Hoje nós continuaremos a leitura do Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 22, a partir do versículo 47, né? Então vamos continuando. Até o vídeo anterior foi até o versículo 46. Vamos do versículo 47 a 53. Então, 47 a 53, né? Um dos discípulos se alia ao poder repressivo das autoridades e traz Jesus com um gesto de amizade. Um dos presentes tenta defender Jesus com a mesma arma dos opressores. Aquele que realiza o projeto de Deus e atrai o povo é considerado pelos poderosos como bandido perigoso, mas eles não têm coragem de prender Jesus à luz do dia. Versículos 54 a 65. Enquanto Jesus é preso e conduzido à presença das autoridades, Pedro não tem coragem de confessar que é discípulo de Jesus diante de pessoas simples e inofensivas. Versículos 66 a 71. O julgamento diante do Sinédrio mostra quem é Jesus. Ele é o Messias, aquele que vem implantar o reino da justiça. É o filho do homem que vem para julgar os projetos dos homens na história e reunir o povo para viver o projeto de Deus. Mais ainda, Jesus é o Filho de Deus que reúne os homens para formar a grande família em torno do Pai. As autoridades, porém, não aceitam Jesus nem a sua missão, porque aceitá-lo significaria ser julgado por ele. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos continuando aqui as explicações do Evangelho segundo São Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, na sequência normal da Bíblia Sagrada, no seu capítulo 23, né? Ainda na sexta parte do Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas, morte e vitória de Jesus, né? Então, Evangelho segundo São Lucas, com Jesus nasce uma nova história. Então, o capítulo 23, vamos ver quantos versículos ele é formado, né? É formado por 56 versículos, 56, né? Exatamente. Vamos, então,
Primeiro tópico, acusações contra Jesus. Segundo tópico, silêncio de Jesus. Terceiro tópico, Jesus é um homem perigoso. Quarto tópico, choram por Jesus? Chorar por Jesus? Uma pergunta. Quinto tópico, a realeza que dá a vida. Sexto tópico, lembra-te de nós. Sétimo tópico, a morte do justo. Oitavo tópico, fim do caminho. 8 tópicos no capítulo 23, né? Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 23, versículos 1 a 5. As autoridades querem a morte de Jesus e o apresentam ao governador romano com 3 acusações que caracterizam toda a atividade de Jesus como uma grande subversão, entre parênteses, subversão entre o povo. Em nível econômico, entre parênteses, proíbe pagar o tributo. Em nível político, entre parênteses, afirma ser rei. E em nível ideológico, entre parênteses, ensinamento que provoca revolta, não é? Então, Pilatos, porém, declara a inocência de Jesus. Versículos 6 a 12. As divergências entre Pilatos e Herodes são sanadas porque Pilatos resolveu respeitar a jurisdição de Herodes. Percebendo que é mero objeto de curiosidade, Jesus permanece calado. Versículos 13 a 25. Tanto Herodes como Pilatos parecem desconhecer o alcance e as consequências políticas, econômicas e sociais do projeto de Jesus. Entre parênteses, capítulo 23, versículos 4, capítulo 14, versículo 14, versículos 15 a 22, né? Capítulo 23, versículo 4, 14 e versículos 15 a 22, cujo ensinamento religioso representa um perigo para os privilégios das autoridades, perigo muito maior do que Barabás, conhecido guerrilheiro subversivo. 26, versículos 26 a 32. Simão Cirineu é o símbolo do verdadeiro discípulo de Jesus, entre parênteses, conforme Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus serviu o projeto de Deus até o fim. Não é por sua morte que devemos chorar. É preciso chorar diante das consequências acarretadas pela rejeição do projeto de Deus. Versículos 33 a 38. Jesus é crucificado como criminoso entre criminosos, por entre a curiosidade do povo e a caçoada dos chefes e soldados ecoa a palavra de perdão. Os responsáveis pela morte de Jesus devem ser perdoados porque não conhecem a gravidade e as consequências do próprio gesto. O letreiro da cruz, indicando a causa da condenação, proclama para todos a chegada da realeza que dá a vida. Versículos 39 a 43. No momento em que tudo parece perdido, Jesus se mostra portador da salvação. Ele anunciou a salvação aos pecadores durante a sua vida. Agora, na cruz, a oferece ao criminoso. Jesus não está sozinho na cruz. Acompanham-no todos aqueles que são condenados por uma sociedade que não aceita o projeto de Deus e que clamam: lembra-te de nós. Versículos 44 a 49.
O ponto mais alto do terceiro evangelho está nestas palavras de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Jesus é a sua libertação nas mãos de Deus. E ela aparece como consequência da vida e atividade voltadas para os pobres e oprimidos, provocando a violência do sistema baseado na riqueza e no poder. Essa morte é também libertação, consequência da obediência total e confiante a Deus. Além disso, provoca a manifestação da verdade. O povo se arrepende e um pagão proclama a inocência de Jesus. Versículos 50 a 56. O corpo de Jesus é encerrado num túmulo. Aparentemente a história acabou e o sistema que condenou Jesus pode ficar tranquilo. Mas as mulheres se preparam, alguma coisa vai acontecer. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do terceiro evangelho, do terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 24, no nosso próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.